O filme conta a história de uma família fora dos padrões, no sertão da Bahia, local esse em que teve uma enorme imigração de pessoas das 7 cidades inundadas pela hidrelétrica de Sobradinho. E essa família inicia quando Mila engravida de Gilmar, mas ele tem um caso com Igor. E os três decidem viver juntos e cuidar da criança. O filme de 2016 é dirigido por Cláudio Marques e Marília Hughes e tem por montadores o próprio diretor, o Cláudio Marques, e a Joana Collier. A história é baseada em fatos reais e o trio de protagonistas são atores não profissionais que vive realmente como uma família no sertão da Bahia. No entanto, o filme é uma ficção. O filme se utiliza de campo e contracampo em diversos momentos da trama e possui, no geral, a montagem em continuidade. Ou seja, os cortes não são necessariamente contrastados ou atonais, respeitando as regras clássicas de continuidade. Por exemplo, na cena em que Igor busca Gilmar em casa e eles saem de moto, o plano mostra sempre a moto entrando pela direita, permanecendo por algum tempo no centro do plano. Deve-se a isso a câmera em movimento, acompanhando os atores. E em seguida vimos a moto saindo pela esquerda. Imediatamente, com a câmera estática em outro plano, podemos ver a moto vindo mais uma vez do lado direito e seguindo a estrada em direção ao lado esquerdo. Até mesmo depois em que eles descem da moto, ainda é possível ver os atores movendo-se para a esquerda do plano. E quando entram na caverna, eles continuam nessa mesma direção até finalmente pararem. Tem-se aqui uma continuidade espacial, no qual eles se movem sempre para a esquerda, e uma elipse de tempo ou montagem elíptica, pois a gente entende que de um corte para o outro, os personagens estão mais próximos de seu destino final, sem que a gente precise ver todo o percurso. Ocorrendo em algum outro local, porém no mesmo momento, temos uma montagem paralela de outras duas personagens que também estão caminhando em direção a algum destino, que até então desconhecemos. E entendemos que ocorre simultaneamente devido aos cortes, onde mostra o casal de homens, depois o casal de mulheres, depois o casal de homens de novo e assim sucessivamente. No caso do plano das mulheres, o diretor e o montador tiveram o cuidado de colocá-las caminhando da esquerda para a direita, que é justamente o caminho oposto tomado pelos homens, para que não houvesse confusão de personagens e mesmo assim dizer que ambas as situações se passam no mesmo horário. Há uma montagem tonal no momento em que uma mulher está deitada no colo da outra e corta para o homem descansando no outro. O sentido de confiança, segurança e ternura estão presentes em ambos os planos e até a iluminação é semelhante em sua luz e sombra, estabelecendo com isso uma relação gráfica entre os planos. Tem um momento que se é quebrada a continuidade. É um plano em que Gilmar e Igor estão dançando em uma boate e corta para dentro de um hospital com mulheres na sala de espera e um quadro da Santa Ceia de fundo. A montagem em descontinuidade, nesse caso, é devido à mudança de horário da noite para o dia, do local escuro para um local claro, de pessoas dançando e se movimentando para pessoas sentadas e enfermas, e até mesmo a mudança de algo aparentemente profano para um quadro que remete ao sagrado. Ao retratar a montagem intelectual presente no filme, uma que chama nossa atenção é o momento em que Igor está pilotando sua moto e de repente ele avista algo na estrada, para e vai verificar o que é. Ele vê um peixe vivo se debatendo no chão, quente e seco daquele local. Do rosto consternado de Igor, corta para o peixe agonizando. Esse corte parece ser uma leitura emotiva daquele personagem. Subtende-se que talvez Igor esteja se sentindo deslocado, sem energia ou sem fôlego. O filme é belíssimo e muito emocionante. Existe um paralelismo grande entre as pessoas que sofreram despejo por conta da construção da hidrelétrica de Sobradinho e o trio de protagonistas que é fortemente hostilizado. A intolerância e o preconceito também podem decepar a liberdade e até matar. Vamos embora daqui, Gilmar. Vamos criar nosso filho em outro lugar. Embora pra onde, Mila? Eu não sei. Eu não quero ser expulso do lugar onde a gente nasceu. Foi assim com os nossos pais. O filme Cabeça de Negro conta a história de Saulo, um jovem estudante de Fortaleza que, ao ser chamado de macaco por um colega da turma, acaba revidando
e por causa disso é expulso, negando-se a sair da sala de aula e até mesmo dormindo na escola, incentivando seus colegas a ocuparem a frente da escola por busca de melhorias no geral. O longa é de 2020 e conta com a direção e o roteiro de Del Cardoso e montagem de Guto Parente. Na primeira metade do filme percebe-se planos mais alongados, quase que contemplativos em certos momentos, e isso estabelece um tom mais sóbrio dos acontecimentos, além de trazer consistência à personalidade de alguns personagens, principalmente a do protagonista. Logo no primeiro plano, Saulo está colando um folheto que convoca todos para um debate do Grêmio Estudantil, e em seguida o personagem desloca-se para a esquerda da tela, sendo acompanhado pela câmera em movimento. Corta para um jovem negro, agora caminhando em direção ao lado direito, levando um tapa no pescoço de seus colegas de turma. Cria-se aqui, já nos primeiros 3 minutos de filme, um contraste entre a cabeça pensante e a cabeça espancada do negro. Essa dualidade é percebida ao longo de todo o filme. Ao mesmo tempo que existe companheirismo, ajuda mútua, uma amizade bem afetiva entre os personagens, também está presente a violência e a intolerância da parte de outros. A câmera se demora e se movimenta na sala, deixando bem realista toda a dinâmica entre os alunos, isso em uma única tomada. Em seguida, quando o Saulo sofre o racismo, a câmera se fixa no rosto dele, deixando todo o restante embaçado. A montagem de campo e contracampo não é comum aqui. Em geral, a câmera fica estática por um bom tempo, filmando os dois ou mais personagens conversando, seja conversas mais informais, seja reuniões do conselho estudantil, etc. Exceto no momento em que Saulo conversa com a sua mãe e depois com sua professora, no qual o uso de campo e contracampo é utilizado para transmitir afeto e proximidade entre os personagens. A segunda metade do filme vai ampliando as consequências da atitude do Saulo, envolvendo cada vez mais autoridades, a mídia e até o Estado, como se passasse de um micro para o macro, de algo particular, como não se levantar da cadeira, para algo mais geral, como a ocupação e resistência dos demais alunos na escola. Por causa disso, o filme vai criando uma tensão gradativa e crescente, devido às relações rítmicas entre os planos, e se torna frenético no final, onde passa a acontecer montagens paralelas de Saulo preso na sala de aula, das autoridades da escola tentando sair pelo portão, de algumas alunas tentando subir o muro da escola, de policiais planejando a emboscada e de uma adolescente conversando com o pai de seu filho. Tudo isso ocorrendo simultaneamente em planos curtos para elevar o nível de angústia do espectador. No final, há uso de cenas reais de manifestações ao redor do Brasil, mostrando o impedimento da polícia com força bruta, isso sendo mesclado ao ato final do filme, em que os jovens peitam a polícia, são atingidos por spray de pimenta e até mesmo enforcados ou baleados. A última cena do rosto de Saulo, com a aproximação da câmera que fixa no olhar dele, em primeiríssimo plano, evoca a famosa frase de Angela Davis: "Se eles vierem me buscar de manhã, virão buscar você à noite", mostrando que o conflito da ficção é real e que a luta ainda está longe de acabar.